E aí galera, tudo bom? Aqui o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos com Agatha acordando e pensando que, aparentemente, o príncipe não tentou nenhum truque e lhe deu uma certa liberdade. Além disso, está tudo quieto, diferente de Taquila, onde esse tipo de noite não existe, já que a cidade celebra todos os dias durante o inverno. Haveria várias fogueiras acesas a noite toda, afinal, é a estação das bruxas despertarem. Mas agora, a Federação morreu, as bruxas se tornaram lacaios dos demônios, os mortais estão caçando as bruxas com a ajuda da Pedra de Retaliação dos deuses. O que aconteceu naquela época e por que as duas transcendentes foram derrotadas por mortais? Rouxinol pergunta se ela não está com frio. Então, Agatha se vira e percebe que a porta estava fechada e não ouviu nenhum passo, e talvez essa seja sua habilidade. Além disso, estão no meio da noite, então o que ela queria? Rouxinol se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la, e que é a segunda vez que se encontram. Agatha pergunta se ela estava escondida no meio das outras, e se essa é sua habilidade e se teve um despertar superior. Rouxinol diz que não é tão inteligente quanto Ana, que conseguiu terminar o livro chamado A Teoria Natural de sei lá o que, em pouco tempo, e sua cabeça parecia que iria explodir só de ver aquelas fórmulas e teoremas. Então, talvez ela não tenha a sorte de evoluir nesta vida. Agatha pergunta se pode ler o livro que ela mencionou, e Rouxinol confirma, mas desde que ela se junte à união das bruxas e seja leal à Vossa Alteza. Agatha se pergunta se teria que servir a um mortal, e pensa que é esquisito, mas elas são piores. Rouxinol pergunta por que ela acha isso. Então, Agatha conta que na cidade sagrada de Taquila, a maioria das bruxas só trata as pessoas que não conseguem usar magia como meros servos, pessoas inferiores, ou ferramentas de reprodução, mas ela não pensa assim, e mesmo que sejam idiotas, eles não são inúteis. Essas pessoas não são diferentes das bruxas em vários aspectos, contanto que sejam ensinadas a pensar. Por causa disso, várias pessoas pensavam que ela era estranha a ponto de alocar uma parte da torre aos mortais, mas ela não esperava que Rouxinol fosse mais maluca ainda por ser leal a um mortal e receber ordens dele. Rouxinol diz que Vossa Alteza não as considera servas e não sabe que ideia estranha ela tem sobre a palavra lealdade, mas o fato é que ele acolheu bruxas oprimidas pela igreja, deu a elas novos poderes e permitiu que vivessem com seus súditos na região oeste. Além disso, elas são impedidas de lutar contra a igreja e as bestas, assim como os demônios do futuro. Agatha diz que esse modelo foi comprovadamente um fracasso, como na primeira batalha da vontade divina 900 anos atrás. O mundo era comandado por mortais e bruxas naquela época, e os humanos ocupavam quase toda a região da Alvorada. No entanto, quando os demônios atacaram, sofreram uma grande derrota e apenas conseguiram se manter nas terras férteis. De acordo com os registros da Federação, a terceira batalha da vontade divina está prestes a começar, mas eles não têm ideia do que são os demônios, e a única chance de deter o ataque dos demônios é reconstruir a Federação, unir as bruxas e aumentar a probabilidade de um despertar superior com conhecimento. Rouxinol pergunta por que ela acha isso, e Agatha pede esclarecimentos sobre o que ela queria dizer. Rouxinol responde que 400 anos se passaram e várias coisas podem ter mudado ao longo desse tempo. Ainda assim, ela está presa a ideias ultrapassadas. E Vossa Alteza disse que mortais podem derrotar os demônios quando estava saindo, e ela ouviu isso. Além disso, ele está unindo pessoas, incluindo as bruxas, e o objetivo principal é unir cada pessoa do continente. As pessoas ao longo do continente são o grupo mais poderoso, e eles têm muito tempo, então por que não abrir seu coração e ver com os próprios olhos? Agatha diz que percebeu que Rouxinol não gosta dela, e as bruxas da sociedade de pesquisa também a olharam da mesma forma depois que souberam que ela colocou um grupo de mortais como assistentes de experimentos na torre. Era óbvio que Rouxinol não gostava dela, mas por que ela disse tudo isso? Rouxinol, então, diz que não a odiaria contanto que pare de ser tão arrogante e trate Vossa Alteza com respeito. Quanto à outra pergunta é porque o príncipe não queria vê-la abandonada pelo tempo. Na igreja, Mine informa que as terras congeladas temporariamente se acalmaram e a quantidade de neve diminuiu bastante. No entanto, comparando com a perda do exército da punição divina, o tempo que levou para matar o Arauto da Morte é algo que merece a atenção deles. Além disso, ele tem esperança de que Vossa Santidade encontre o caminho a partir deste momento. O Papa pede para Mine se levantar e vir até ele. Mine concorda e pega em sua mão, dizendo para cuidar de seu corpo.
O Papa diz que não é necessário, pois iria morrer em breve. Mine tenta dizer algo, mas o Papa o interrompe, pedindo para ele escutar, considerando que ele entende as condições de seu próprio corpo e o propósito de chamá-lo ali hoje é para passar a posição de Papa para ele. Em outro lugar, o Papa explica que o teto é feito de uma camada bem grossa de pedra e argila que é impossível de quebrar com meios convencionais. Mine pergunta por que um design desse é necessário, e o Papa conta que é para manter o segredo, mas ao mesmo tempo não enterrar tudo. Antes que um Papa assuma o trono, ele deve vir para a Igreja da Reflexão, sob a antiga cidade sagrada, para saber sobre o desenvolvimento e expansão, e ao mesmo tempo aprender a origem dos objetivos da Igreja. Mine diz que é para derrotar os demônios, mas o Papa nega e diz que é para ver o sorriso de Deus. Daqui em diante, é Mine quem vai empurrá-lo. Eles entram em um salão, e o Papa diz que o encontraram, comentando que esse retrato foi terminado meio ano atrás, e naquela época não parecia tão velho quanto agora. O retrato só deveria ser colocado após sua morte, mas ele culpa sua própria impaciência por querer ver como ficaria antes do que deveria. Esses são os pioneiros, os supremos pontífices do passado, que sempre foram considerados como a encarnação da vontade divina, e ele está prestes a apresentá-los. Mine e o Papa prosseguem pelo corredor até que chegam a uma mulher vestida de Papa. Mine fica surpreso e acha a mulher magnífica. O Papa então diz que essa é Alice, a primeira Papa e também uma transcendente, recebendo o apelido de Rainha das Bruxas. Mine pergunta por que a fundadora da igreja é uma bruxa, mas o Papa pede a ele para se curvar e mostrar respeito, e deixaria Mine ver tudo o que deseja saber depois. O Papa chama por Zero, que diz estar ali. O Papa pede a Zero para levar Mine até a Sala das Ilusões. Zero concorda, e Mine pensa que é surpreendente ter uma bruxa pura em um local tão secreto. Mesmo que sejam acolhidas pelo Papa após o despertar e sirvam vossa santidade pelo resto da vida, no final das contas, ela ainda é uma bruxa. Ouviu-se um barulho, e Zero pega o colar do Papa, colocando-o em um local que faz a porta se abrir. O Papa diz a Mine que ele ficará com aquele colar a partir de agora e que ele pode usá-lo para abrir a biblioteca do Templo Secreto Central ou a porta secreta da área de pesquisa. Zero diz para irem para o outro lado. Mine pergunta se Vossa Santidade permitiu que ela entrasse, e Zero responde que se ela não viesse junto, quem iria ativar a Pedra da Ilusão? E não é como se ele pudesse usar magia. Mine pensa que ela ainda se considera uma bruxa de Vossa Santidade, mas depois que ele receber o cetro e tiver controle da igreja, com certeza fará com que ela entenda que não deve desrespeitar apenas o Papa, mas também os arcebispos que receberão sua herança. Mine manda Zero começar, e ela concorda, dizendo que é a primeira vez que ela está ativando essa coisa. Mine fica surpreso, pensando por que ela disse a primeira vez, sendo que ela viveu por mais de 200 anos e não participou das outras coroações papais. De repente ele escuta que o experimento do Exército da Punição Divina foi um sucesso, graças à decisão da Mestra Alice. E quando os oponentes forem demônios loucos e senhores do inferno que exigem pedras mágicas na batalha, eles já têm uma boa vantagem. Alguém pergunta como seria uma vantagem, considerando que a cerimônia consome a vida de uma bruxa, e ouve-se que nem todo mundo consegue sobreviver à transformação. Outra bruxa diz que são detalhes insignificantes e acredita que a sociedade de pesquisa conseguirá uma solução para isso com a continuidade da pesquisa. Alice apenas observa em silêncio enquanto elas discutem. Então, Alice diz para pararem, mencionando que mortais não podem derrotar os demônios e que, se elas não podem escolher aproveitar esses últimos momentos de paz, e quando a próxima invasão chegar, elas se tornarão história. Além disso, podem tentar resistir uma última vez, colocando suas esperanças no exército da punição divina e fazendo os sacrifícios necessários para construí-lo. Mesmo que ela seja a rainha da cidade Meteoro, está disposta a deixá-las tomar essa decisão importante. Então, querem desistir e morrer em paz? Ou querem vingar suas irmãs mortas e expulsar os demônios da região da Alvorada para restaurar a antiga glória das bruxas? Essa escolha era delas, mas era claro que nenhuma delas poderia participar diretamente da terceira batalha da vontade divina. Portanto, não importa qual escolha façam, todos viverão o resto de suas vidas em paz. Era para lembrarem que essa escolha que estavam fazendo agora não era apenas para elas, mas para todas as bruxas e para todas as futuras irmãs que poderiam ver o sorriso divino. Agora, Mine entende tudo o que estava acontecendo. Alice continua dizendo que aquelas que não concordarem devem se levantar. Mine, ao observar tudo isso, pensa que, para derrotar os demônios, elas não hesitaram em sacrificar sua própria raça. Além disso, quantas pessoas iriam se opor a ela? Uma bruxa reclama, dizendo que é uma ironia ter tantas bruxas mortas por suas próprias mãos e ainda ter coragem de falar sobre o futuro das bruxas. No entanto, uma bruxa mais velha concorda com Alice, afirmando que elas nasceram de mortais,
Afinal, quando toda a humanidade perecer, as bruxas deixarão de existir. Outra bruxa concorda, mencionando que, por outro lado, não importa quantas bruxas sejam sacrificadas na cerimônia, sempre haverá novas bruxas para substituí-las, e quanto mais mortais houver, mais bruxas nascerão. A bruxa mais velha pergunta se o exército da punição divina derrotará os demônios. Alice responde que não sabe, e se ninguém tentar, nunca saberá. O que sabem é que os demônios são muito mais fortes que elas, e o único meio de restringir o movimento deles é com a névoa vermelha. Isso significa que mesmo criando um grande exército da punição divina, a vitória no final é incerta. No entanto, elas já devem estar acostumadas com a forma como ela faz as coisas. Outra bruxa diz que mesmo que a chance seja mínima, elas têm que tentar, e ela está disposta a seguir Alice. Todos concordam. Alice declara que está decidido e que o que precisam fazer é convencer os outros membros da federação. A bruxa mais velha diz que os adultos não vão escutar, então, se quiserem fazer isso sem resistência, não podem mais permitir que as bruxas atuem como superiores. Alice sugere que a federação seja desfeita e o passado seja completamente esquecido. Ela fará o melhor para convencê-las, mas se não aceitarem, a cidade Meteoro seguirá com o plano sozinha, e uma nova ordem será estabelecida. Mine fica surpreso com o rumo que a situação tomou, e uma mão o puxa, deixando-o confuso. Zero pergunta se ele parece cansado e se ele gostaria que ela o carregasse para fora. Mine recusa e pede para que ela abra a porta. Do lado de fora, Mine parece confuso e diz que não tem certeza. O Papa explica que é normal sentir essa sensação de desconforto, pois quando a pedra é ativada, as cenas são automaticamente transferidas para a mente. Ele também teve a mesma reação em sua primeira vez. Zero pergunta por que ela não teve nenhum problema, e o Papa explica que é porque ela é uma bruxa e seu corpo é superior ao dos mortais. Mine pergunta se essa é realmente a origem da igreja, e o Papa confirma, contando que depois disso, Alice liderou as bruxas da cidade Meteoro e de outras duas cidades para a batalha e, eventualmente, saiu vitoriosa, impondo um novo regime. As bruxas não eram mais consideradas as escolhidas, mas sim o mal que foi atraído pelos demônios. Essa guerra durou quase 100 anos e é conhecida nos livros de história como a Batalha das Crenças. Mine pergunta se Alice viveu por tanto tempo, mas o Papa diz que não, explicando que ela faleceu junto com outra transcendente pouco tempo depois de fundar a igreja, e o segundo Papa herdou sua vontade e continuou liderando o exército até dominar completamente as outras duas facções. Essa batalha devastou severamente as três cidades, resultando na perda do controle mundial. Os mortais que não estavam dispostos a participar da batalha começaram a migrar para outras regiões e ajudaram os lacaios a cultivar a terra. Gradualmente, isso deu origem aos quatro reinos. Mesmo que a igreja tenha limpado os restos várias vezes, um padrão secular se formou, e a igreja não conseguiu unificar todo o continente. Tudo isso se deve à morte prematura da bruxa rainha, pois Natália, que ela considerava uma amiga, não apenas rejeitou o plano, mas também a atacou de surpresa durante o encontro das duas. Essa cena está detalhada nas escrituras. Se Alice ainda estivesse viva, a Batalha das Crenças teria terminado 50 anos antes, e a igreja teria unificado completamente todo o continente, aceitando todas as bruxas. No entanto, ninguém imaginava que o atraso chegaria até os dias atuais. Mine diz que há algo que não entendeu, que é porque os primeiros papas eram bruxas, e depois de um tempo, todos se tornaram pessoas completamente normais. O Papa pede para Zero voltar primeiro, e ela concorda. Ele então explica que isso ocorreu devido à fraqueza e covardia. Mine fica sem entender, e o Papa repete, contando que, para restaurar a glória das bruxas após derrotar os demônios, Alice definiu que a posição de Papa deveria ser ocupada por uma bruxa extraordinária. No entanto, bruxas extraordinárias são muito raras, e nem sempre é possível encontrar a candidata ideal. Portanto, algumas bruxas comuns mais importantes serviram como papas. No entanto, a fraqueza e a covardia eram como cobras venenosas no coração que nunca poderiam ser removidas depois de aparecerem. Certa vez, um mortal que servia como arcebispo, com medo de ser oprimido pelas bruxas, usurpou a posição de papa. Todos eles são descendentes covardes que lucraram com o sacrifício das bruxas. Não importa o que aconteça, a igreja tem que enterrar esse segredo para sempre, assim como a verdade sobre a batalha da vontade divina está registrada no templo secreto principal. Agora cabe a Mine assumir essa responsabilidade e continuar a batalha. No entanto, até mesmo desistir pode ser uma escolha sábia. Mine pergunta sobre desistir e quem assumirá a posição se ele fizer isso. Mas antes que ele tenha tempo para refletir,
percebe que algo não está certo com O'Brien. O Papa diz que sente muito e fecha os olhos. Mine chama por Vossa Santidade, O'Brien. Na Vila da Fronteira, Roland cumprimenta Agatha e pergunta se ela dormiu bem e se o mingau e os ovos fritos de 400 anos depois estavam bons. Agatha pensa que, como uma bruxa da Federação, ela poderia julgar a complexidade de uma pessoa comum com um olhar, mas não é possível fazer isso com ele. Seus olhos estão repletos de confiança e um olhar indescritível, como se ele tivesse vivido por centenas de anos e conhecesse muito bem o mundo. Ela responde mais ou menos e acrescenta que teria dormido melhor se ele não tivesse deixado uma certa bruxa entrar em seu quarto. Roland brinca dizendo que ela vai bater na próxima vez. Ele sugere que Agatha pode dar um passeio, explorar a vila e ver o dia a dia das pessoas. Se quiser, pode pedir a Rouxinol para mostrar. Se preferir ler livros de história, pode pedir a Scroll, pois ela consegue decorar todos os livros que lê. Agatha, indignada, pergunta sobre o dia a dia das pessoas, questionando como ele tem a audácia de dizer que os mortais podem derrotar os demônios, dado o iminente ataque. Ela expressa que, se eles não puderem se defender dos ataques dos demônios, todas as atividades cotidianas e costumes são completamente inúteis. Roland explica que, em comparação com a indústria pesada e de base, a indústria de bens de consumo e o desenvolvimento civil também são igualmente importantes. Agatha pergunta o que isso significa, e Roland sugere que deixem para lá e diz que ela logo entenderá. De qualquer forma, eles irão testar as novas armas naquela tarde, mas antes disso, ele gostaria de fazer algumas perguntas. Agatha concorda em responder às perguntas de Roland, e ele começa perguntando quantas refeições os mortais comem por dia, qual é a refeição básica deles, se comem muita carne, qual é o salário deles, e se as bruxas participam do cultivo, criação de animais e da forja. Agatha responde que os guardas e servos em sua torre recebiam 3 refeições por dia, exceto durante os meses dos demônios, quando deveriam comer carne pelo menos uma vez por semana. Ela explica que eles se tornaram seus servos e juraram servidão pelo resto da vida em troca de abrigo, comida e ensinamentos, e não era necessária nenhuma outra compensação. Quando Roland fica impressionado com suas respostas, Agatha se pergunta por que ele está interessado em detalhes como comida, vestimenta, abrigo e transporte, quando os demônios já conquistaram metade da região da Alvorada e estão prestes a atacar novamente. Roland lembra que Agatha disse que era membro da Sociedade de Pesquisa, que se dedica ao estudo das pedras mágicas e do poder mágico. Agatha pensa que finalmente ele fez uma pergunta decente e explica que as pedras mágicas têm origem na Pedra da Retaliação Divina, que pode suprimir a habilidade de uma bruxa, mas também pode conceder a ela poderes únicos. Chile pergunta sobre o processo, mas Agatha responde que é um segredo mantido pela sociedade por mais de 400 anos e que saber a conexão entre o poder mágico e as pedras mágicas é algo insondável. No entanto, ela concorda em compartilhar esse conhecimento se Roland compartilhar informações sobre como aumentar a chance de uma bruxa despertar, e ele concorda com a troca. Chile conta que a pedra mágica que permite voar foi descoberta em ruínas antigas e é extremamente poderosa. Ela explica que essa pedra mágica proporcionaria às guerreiras uma vantagem excepcional no combate contra os demônios, tanto no ataque quanto na retirada. Além disso, economizaria muito tempo em deslocamentos. Chile também questiona por que uma bruxa tão importante como Agatha não possuía uma pedra mágica tão conveniente e precisou fugir a pé. Agatha explica que eles só compreenderam a relação entre o poder mágico e as pedras mágicas, mas não conseguiram produzi-las. Chile fica surpresa e pergunta como eles não podem produzi-las. Agatha esclarece que as pedras mágicas foram criadas pelos demônios e que, se tivessem uma fonte confiável dessas pedras, poderiam transformar bruxas assistentes em bruxas combatentes, eliminando assim a necessidade do exército da punição divina. Ela menciona também a existência de uma criatura estranha entre os demônios chamada de Fera do Caos. Essa criatura se assemelha a um grande botão de flor com a altura de 3 ou 4 pessoas e se arrasta lentamente com seus tentáculos. Quando engolia as pedras da retaliação divina, a Fera do Caos era capaz de produzir uma variedade de pedras mágicas, e a velocidade desse processo dependia do tipo de pedra mágica que estava sendo produzida. Quando Roland pergunta se Agatha já testemunhou a Fera do Caos em ação, ela responde que uma vez conseguiram capturar uma Fera do Caos viva. As bruxas a trouxeram para Taquila e conduziram pesquisas, descobrindo que esse tipo de demon era muito pouco inteligente e automaticamente transformava as pedras das quais se alimentava. No entanto, elas não sabiam como fazê-la produzir pedras mais poderosas e também não tinham conhecimento de como criá-las.
Após 6 meses, a Fera do Caos ficou amarelada e murchou, como uma planta que foi arrancada. Depois disso, a Sociedade Expedicionária enviou algumas bruxas para investigar outras comunidades de demônios, e todos os relatos levaram à mesma conclusão: as Feras do Caos eram a única maneira dos demônios obterem as pedras mágicas, e quanto mais poderosas, mais tempo levava para fabricá-las. A maioria dos demônios usava pedras mágicas em batalha, como o Demon Frenético, que possuía uma pedra mágica em seu braço que aumentava instantaneamente sua energia e lhe conferia poderosas habilidades de ataque de longo alcance. Agatha explica que todas as pedras mágicas que obtiveram foram arrancadas dos corpos dos inimigos ou encontradas nos campos de batalha. Tilly pergunta se a pedra de voo que Agatha possui costumava pertencer a um demon, e Agatha responde que, até onde ela sabe, apenas um poderoso líder entre os demônios poderia possuir uma pedra mágica desse nível, então é provável que tenha sido obtida em batalha por uma transcendente. Agatha responde a Roland explicando que, na primeira batalha da vontade divina, a maioria dos demônios não possuía pedras mágicas. Eles confiavam em seus corpos imensos e armaduras impenetráveis, atacando as cidades humanas com lanças de metal. Os territórios humanos foram conquistados pouco a pouco ao longo de centenas de anos de guerra, forçando os humanos a recuarem para as planícies férteis. Foi nesse momento que os demônios estavam mais perto da vitória, mas a falta de orientação por parte de uma bruxa, como aconteceu na segunda batalha da vontade divina, e a ausência de um pelotão treinado de bruxas combatentes permitiram que os demônios avançassem. Na segunda batalha da vontade divina, os ataques dos demônios se tornaram mais variados e não demorou mais do que 35 anos para as bruxas serem completamente esmagadas. Embora as bruxas tenham tido a vantagem nos primeiros 10 anos, uma transcendente poderia abater um pelotão inteiro de demônios. Entretanto, os demônios não apenas aumentaram em número, mas também em força e evolução, tornando-se uma ameaça ainda maior. Quando Tilly pergunta sobre os termos demônios frenéticos, demônios temíveis e lordes do inferno, Agatha confirma que esses nomes se tornaram comuns durante a segunda batalha da vontade divina, pois, antes de possuírem pedras mágicas, todos os demônios eram muito semelhantes uns aos outros. Tilly pergunta como os demônios se reproduzem, e Agatha responde gaguejando que ela não sabe, pois isso nunca foi registrado em nenhum livro ou obtido dos prisioneiros. O que sabem é que os demônios não podem sobreviver por muito tempo sem a névoa vermelha, então não tiveram tempo suficiente para entender sua linguagem. Os demônios que não precisavam da névoa vermelha para sobreviver eram todas bestas de baixo nível que não podiam se comunicar. Quando Roland pergunta sobre as Demon Bears, Agatha explica que os demônios possuem muitas espécies diferentes, mas existem duas categorias principais, aquelas com poder mágico e aquelas sem poder mágico. As que não possuem poder mágico não dependem da névoa vermelha para sobreviver, mas sua aparência e inteligência não são diferentes dos animais comuns. Ela menciona as Demônios Bears aladas que podem voar carregando um demônio consigo como exemplos dessas bestas. Roland pergunta se as bestas que ele viu não são as mesmas que Agatha está descrevendo, e ela esclarece que não, pois as bestas demoníacas de baixo nível são usadas pelos demônios apenas como comida e transporte. Já as poderosas Demon Beast híbridas são ameaças reais até mesmo para os demônios. Agatha também menciona que quando os meses dos demônios começam, os ataques dos demônios normalmente diminuem, dando-lhes algum tempo para se recuperar. Quando Roland revela que viu uma Demon Beast alada não muito longe dali, Agatha fica intrigada e pergunta onde ele a encontrou. Roland revela que o acampamento demoníaco está localizado a oeste da Floresta Oculta, atrás de uma grande montanha de neve completamente coberto de névoa vermelha. Eles tentaram se aproximar, mas foram descobertos por um demon gigante encarregado de vigiar a Torre de Pedra. Agatha considera isso uma bênção, pois eles conseguiram escapar. Agatha então se levanta e sugere que eles poderiam tentar capturar esse acampamento demoníaco. Ela explica que as torres de pedra são usadas para manter a névoa vermelha ao evaporar um líquido armazenado dentro delas e precisam ser reabastecidas periodicamente. Agatha acredita que os demônios se escondem no subsolo para reduzir o uso dessa névoa. Wendy pergunta se ela está sugerindo um ataque contra os demônios, e Agatha confirma, explicando que provavelmente há demônios multiolhos de vigia no acampamento, o que indica a presença de uma fera do caos. Ela acredita que a Fera do Caos sempre preservará a capacidade de produzir sua última pedra mágica, mesmo que não seja poderosa, e isso poderia ajudar a aprofundar a pesquisa da Sociedade Expedicionária para encontrar o princípio de transformar a Pedra da Retaliação Divina.
Roland pergunta sobre a toxicidade da névoa vermelha e como eles iriam se aproximar. Agatha esclarece que a névoa é extremamente tóxica apenas para as bruxas. Humanos, plantas e animais comuns podem sobreviver dentro dela. Ela propõe atrair as bestas aladas para uma bruxa voadora e usar as outras pessoas para conduzir os demônios até uma armadilha. Agatha quer testemunhar com seus próprios olhos se as pessoas comuns podem derrotar os demônios e se o que Roland disse é verdade. Ela acredita que tomar essa pequena comunidade de demônios deve ser relativamente fácil. Roland esclarece que a viagem de investigação não foi feita pelas bruxas voadoras, como Agatha havia assumido, mas sim em um balão de ar quente, que pode carregar até uma dúzia de pessoas. Ele argumenta que não tem meios de transportar uma tropa inteira de soldados no balão e que o plano de Agatha é arriscado. Ele se recusa a colocar seus súditos em uma missão tão perigosa e acredita que o plano dela é suscetível a muitos riscos, incluindo o desconhecimento do número de demônios no subsolo e a dificuldade de atrair as demônios Beast. Agatha fica irritada com a recusa de Roland e argumenta que não existe um plano infalível para lutar contra os demônios. Ela acredita que, para alcançar um objetivo final, baixas são inevitáveis e que apenas alguém que nunca experimentou a cruel realidade da guerra se preocuparia tanto com cada vida individualmente. Wendy sugere que eles possam criar um plano melhor após verem as novas armas à tarde. Enquanto isso, Agatha pensa que eles são apenas um grupo de bruxas com habilidades de suporte, alguns mortais frágeis e inúteis, mesmo com a mais poderosa das armas. Roland, por sua vez, pergunta por que Agatha chama a guerra de Batalha da Vontade Divina e se não é apenas uma guerra para impedir o avanço dos demônios. Ele parece questionar a terminologia usada por ela para descrever o conflito. Agatha explica que a guerra é chamada de Batalha da Vontade Divina porque é assim que todos a denominam, embora os livros de história nunca tenham registrado o motivo inicial da guerra. Ela também concorda que, em essência, a batalha visa impedir o avanço dos demônios, pois eles vieram das terras do amanhecer através dos portões do inferno. Agatha menciona que os portões do inferno se abrem na véspera da lua sangrenta, engolindo o mundo conhecido. Os portões de pedra aparecem a cada poucas centenas de anos, permitindo que os demônios invadam as terras da alvorada e construam obeliscos de névoa vermelha para cobrir as planícies férteis. Quando os obeliscos estão prontos, os demônios os usam como fortalezas para lançar ataques. Agatha adverte que, quando esse momento chegar, não haverá mais lugares para onde a humanidade possa fugir. Tilly menciona a possibilidade de fugir para os fiordes e enfrentar a tempestade, mas Agatha descreve os fiordes como um lugar de desespero onde as pessoas esperam pela morte. Roland sugere que eles animem um pouco o ambiente e que discutam mais após o almoço, agora que têm uma compreensão razoável dos demônios que estão enfrentando. Eles concordam em encerrar a discussão por enquanto e retomá-la depois do almoço. Na sala de jantar, Agatha está claramente irritada enquanto corta a carne. Ela se ressente do fato de que, em meio a uma crise tão grave, o príncipe ainda tem tempo livre para desfrutar de uma refeição deliciosa. Ela pensa que todos sabem que os humanos estão prestes a serem exterminados e não consegue entender como ele não percebe a gravidade da situação. Além disso, fica incomodada com o fato de não conseguir resistir à tentação da comida deliciosa, e sua irritação com a cidade de Taquila parece aumentar. Mais tarde, ela pergunta por que o príncipe saiu sozinho logo após a refeição, mencionando que ele disse que iria mostrar as novas armas à tarde. Wendy explica que é o hábito do príncipe tirar uma soneca após o almoço, pois ele acredita que o descanso adequado é fundamental para cumprir seus deveres como Lorde. Ela menciona que ele costuma dormir pelo menos 1 hora após o almoço para garantir que seu corpo esteja descansado. Agatha, indignada, questiona o hábito do príncipe de tirar uma soneca à tarde e questiona se uma noite inteira de sono não é suficiente para ele. Ela expressa sua dúvida sobre por que as bruxas comuns ou de alto nível confiam tanto nele, sugerindo que talvez seja apenas porque ele ofereceu um refúgio seguro para elas. Ela desafia Wendy a ser sincera sobre se ela realmente acredita que o príncipe pode vencer os demônios ou mesmo a igreja que tem perseguido as bruxas. Wendy responde que acredita nele porque o príncipe foi capaz de realizar coisas que ninguém mais imaginou. Ela menciona que quando as bruxas estavam sendo caçadas até a morte em todos os lugares, foi o príncipe quem salvou a associação. Ele criou um lugar onde as bruxas podiam viver em harmonia com outras bruxas e pessoas comuns. Além disso, ele construiu um exército de camponeses que protegeu a vila dos meses dos demônios e derrotou o exército do Duque Ryan, apesar de seu território ser maior. Wendy também destaca as habilidades de ensino do príncipe, que permitiram que as bruxas desenvolvessem suas habilidades e criassem armas poderosas, tornando possível para civis e cavaleiros enfrentar bruxas extraordinárias. Ela enfatiza que esses milagres não são apenas rumores, mas coisas que ela testemunhou pessoalmente acontecerem diante de seus olhos, e acredita que um dia o príncipe
príncipe se tornará o rei de Greicastle e liderará todos à vitória contra qualquer inimigo. E assim acabamos a parte 43. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.